Bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje, com a lição de número 3, um pequeno exército. O texto de referência se encontra no livro de Juízes, capítulo 7, versículos do 1 ao 25. Texto do dia. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Salmos, capítulo 144, versículo 1. Está escrito no resumindo que Deus ouve e atende o clamor daqueles que se arrependem dos seus pecados. Amém? E vamos memorizar agora o texto do dia. Caprichem! Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Salmos 144, versículo 1. Vamos mais uma vez? Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Salmos capítulo 144, versículo 1. O povo de Israel, crianças, se afastou de Deus. Começou a adorar deuses estranhos, fazer tudo o que desagrada a Deus. E aí Deus permitiu que os povos inimigos os dominassem. E durante 7 anos, Israel sofreu nas mãos dos midianitas. Os midianitas roubavam seus alimentos, roubavam seus animais, e com isso os israelitas viviam escondidos em cavernas. Mas o povo se arrependeu, crianças. E quando o povo se arrependia e clamava a Deus, ele capacitava pessoas chamadas de juízes, para salvar, libertar, livrar o povo de Israel. Um desses juízes, crianças, era Gideão. E certa vez, quando ele estava preparando a colheita dele escondido, lá dos midianitas, para eles não roubarem, apareceu um anjo. E o anjo disse para ele assim: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão falou: mas se o Senhor é conosco, por que ele deixa o povo sofrer na mão dos inimigos? Então Deus falou que ele iria libertar o povo dos midianitas, né? Mas Gideão falou: não, eu não sou capaz de fazer isso não. Começou a dar desculpas: eu não sou pessoa importante, a minha família é muito pobre, minha tribo nem tem prestígio nenhum. Mas Deus, criança, prometeu a Gideão que estaria sempre ao seu lado e enviou vários sinais para confirmar isso. O primeiro sinal aconteceu antes da sua primeira missão. Gideão trouxe uma oferta ao Senhor e o anjo fez subir fogo e consumiu toda a oferta que Gideão trouxe. Aleluia! Esse foi o primeiro sinal de que ele seria o escolhido para libertar o povo de Israel. E sua primeira missão, crianças, foi derrubar o altar de Baal, que pertencia, sabe a quem? Ao pai dele. Então ele levantou de madrugada, cedinho, levou 10 homens para ajudá-lo e derrubaram lá o altar de Baal. E no lugar ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, adorou ao Senhor naquele momento. Mas, crianças, Gideão ainda estava indeciso, estava com medo, estava confuso. Então ele pediu mais um sinal ao Senhor. Ele pediu que a lã que ele ia deixar uma lã em cima da terra, e no dia seguinte aquela lã deveria estar molhada com orvalho, né? E a terra seca. Crianças, no dia seguinte, a lã estava molhada e a terra estava seca. Aleluia! Glórias a Deus! Que maravilha, né? Mas ainda, Gideão ainda tinha dúvidas, criança. Então ele pediu mais uma vez um sinal.
Mas dessa vez ele queria que fosse o contrário, que a lã ficasse seca e a terra molhada. Dia seguinte, crianças, aconteceu exatamente isso. A lã estava seca e a terra estava molhada. Aleluia! Glórias a Deus! E finalmente chegou o dia da batalha, né? Estava chegando o dia da batalha, ele preparou o seu exército com 32.000 soldados, crianças. Mas Deus falou, crianças, que era muita gente. O Senhor disse assim, é demais, tem muita gente aí. Olha, você tem que mandar um pouco dessas pessoas embora. Senão o pessoal de Israel vai achar que eles venceram porque eles tinham muitos soldados, né? Você acredita, crianças? Eram muitas pessoas. Tinha 32.000 soldados. Sabe quantos eram os dos midianitas? Os midianitas eram 135.000 soldados. Eram muito mais. Mas o Senhor disse a Gideão que ali tinha muita gente. Bom, crianças, 32.000 soldados, Deus falou que era muito. Ele queria que os israelitas soubessem que eles seriam livres porque Deus os livrou e não porque eles tinham um monte de soldados preparados, né? Então ele falou para Gideão dizer, olha, quem for tímido e medroso pode voltar. Pode voltar para o seu acampamento, para o seu lugar, para a sua tribo. E aí voltaram. Voltaram 22.000 soldados. E Gideão ficou só com 10.000. De 32.000, 22 foram embora e ficou só com 10.000. Mas o Senhor Jesus, Deus, falou que ainda era muita gente. Então pediu que Gideão levasse eles até um rio para que eles pudessem beber água. Aqueles que levassem a água até a boca com a mão e lambessem a água, né? Assim, esses seriam os escolhidos. Então, aqueles que beberam água direto lá no rio não foram escolhidos. Só os que levaram a água até a boca com a mão. Pegou a água com a mão e levou até a boca, esse sim. E sabe quantos sobraram de soldados? 300 soldados. Só isso, crianças, mas era o que Deus queria que Gideão levasse para a batalha. Amém? Mas antes da batalha, Deus ainda pediu para Gideão descer até o acampamento dos midianitas, porque ele ainda queria, dar mais um sinal para Gideão de que tudo ia dar certo. Então Gideão ali escutou dois midianitas conversando, que um teve um sonho com um pão de cevada, rodava e derrubava a tenda do comandante deles. E o outro falou assim, eu já sei o que é isso. Isso é a espada de Gideão. Deus deu os midianitas na mão de Gideão. E aí Gideão ficou mais confiante, crianças, para essa batalha. Gideão, quando voltou ao acampamento, ele começou a orientar os seus soldados. Primeiro, que eles dividissem em 3 grupos, né? Eram 300 homens, então ficaria cada grupo com 100 homens. Depois ele deu a cada um cântaros, tochas acesas e trombetas, né? E falou, olha, quando chegar meia-noite, vocês vão fazer tudo o que eu fizer. Então, eles cercaram o acampamento, cada um com seu grupo de 100 homens, né? Cercaram lá os midianitas e quando chegou a hora certa, Gideão ordenou que quebrassem os cântaros, erguessem as tochas acesas, tocassem bem altas trombetas e gritassem em seguida, pelo Senhor e Gideão. E assim eles fizeram, cercaram o acampamento. Na hora certa, eles quebraram seus cântaros, suspenderam suas tochas acesas, tocaram as trombetas e gritaram, pelo Senhor e Gideão.
E os midianitas ficaram confusos e com medo, lutaram contra seu próprio exército. E Deus garantiu a vitória do povo de Israel com seu pequeno exército através das mãos de Gideão. Aleluia, glórias a Deus, né? Bom, crianças, não devemos nunca nos separar do amor de Deus, nunca desviar dos caminhos do Senhor, porque é uma desastrosa decisão. Tudo pode acontecer, tudo pode dar errado, traz sofrimentos, né? Traz graves consequências, né? Nós pecamos, nos afastamos do Senhor e perdemos a nossa vida eterna com Jesus, perdemos a nossa salvação. Então, qualquer problema que acontece com você, se você pecou, se afastou um pouquinho do Senhor, deixou de orar um pouquinho, deixou de ler a Bíblia, não tem problema. Você se arrependendo dos seus pecados, orando, Deus ouve e atende às orações daqueles que se arrependem dos seus pecados. Então, como os israelitas que se afastaram do amor do Senhor, estavam fazendo coisas erradas, se arrependeram e clamaram ao Senhor, Ele os livrou, Ele os libertou, né? E também, assim como Gideão tinha uma missão de libertar os israelitas, aquele povo, né? E ele conseguiu, glórias a Deus, nós também temos uma grande missão. Você e eu temos uma grande missão, que é de levar Jesus até as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, né? Falar para as pessoas que Jesus salva, que Ele deu a vida dele por todos nós e que com Ele somos mais que vencedores. Aleluia, glórias a Deus. Amém, crianças? Então nós aprendemos com Gideão, com o povo de Israel, que nós devemos confiar e que se nós clamarmos, se nós pedirmos, o Senhor está pronto para nos ajudar. Ele ouve nossa oração. Amém?